Desde 2018, o Conensol conecta empreendedores e investidores ao futuro da energia solar no Brasil, e em sua quinta edição, traz um tema especial, gerando renda recorrente com investimentos em usinas de energia solar. Nos dias 12 e 13 de dezembro, prepare-se para uma experiência imersiva no auditório do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. Participe das palestras, estudos de caso e networking, bastante conhecimento prático e estratégias para impulsionar seus investimentos. O Instituto Solar convida você para fazer parte desse movimento que transforma a energia solar em oportunidade de renda e sustentabilidade. Não fique de fora. Acesse o site do Conensol 2024 e inscreva-se agora mesmo. Conensol 2024, o evento que conecta você ao futuro da energia solar. Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Indec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar, e hoje nós vamos bater um papo com uma figura especial, nosso amigo Vitor Allen. Ele é ator, roteirista, comediante, stand-up e astrônomo cearense, né? Reconhecido por sua versatilidade no cinema, no humor e na divulgação científica. Ele já participou de produções que eu tenho certeza que você conhece, de muito sucesso, como Cine Hollywood 2, Cabras da Peste, Aí eu ia pegar pesado aqui, né? Pelo amor de Deus. Cangaceiro do Futuro. E bem-vindo a Quixeramobim, que eu estava agora há pouco falando para ele, que é uma das minhas obras preferidas aqui da nossa turma no cinema, né? Consolidando a sua presença no cinema nacional. Ele tem mais de 14 anos de experiência na comédia e é um dos pioneiros do stand-up no Ceará. E apresenta atualmente o espetáculo solo Sou Todos Ouvidos. Além disso, ele já liderou audiências na rádio e seus vídeos virais na internet já acumulam mais de 20 milhões de visualizações. Vitor, meu querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, cara. É um prazer estar aqui com você. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aí no YouTube, na TV. Pô, muito massa, muito massa. Primeiro que não é cagaceiro, né? Não, cangaceiro do futuro, cara. E que tem tudo a ver com a energia solar, porque foi gravado no canto mais quente desse estado. Onde foi? Quixadá. Eita. Quixadá. Eu lembro que quando a gente estava gravando, tem os monólitos, né? E a gente estava gravando numa fazenda que tinha um monólito desse dentro da fazenda. E perto do monólito, cara, a temperatura durante o dia chegava a 60 graus. Tu imagina, porque pega o sol o dia inteiro, certo? E aí depois que ele pega o sol, o calor específico da pedra, né? É tal que ele acumula muita energia e ele começa a irradiar. Então, perto da pedra era impossível de você chegar perto. A pedra vira um pequeno sol. Exatamente. E a gente grava durante o dia todo, né? Então, assim, pausa para o almoço, mas 1 da tarde tá gravando. Meu amigo, você gravar 1 da tarde de gibão, no sol de Quixadá, bicho, e ainda para fazer graça, é outro nível, viu? Tem que estar com a energia lá em cima. Tem, né? Cara, tem. Não é muito fácil, não. Mas a obra foi massa, graças a Deus ficou bem bacana o resultado, assim, eu gostei muito. Massa. Vitor, a gente tem uma missão aqui nesse podcast, que é primeiro conhecer a tua história, né? Mas também falar de negócios. Sim. Energizei Cash, a gente fala de energia, negócio. E antes da gente chegar em negócios, eu queria conhecer, que a turma, nossa ouvinte, conhecesse o Vitor Allen. Quem que é o Vitor Allen? Cara, essa pergunta ela é muito interessante, porque se fosse para resumir muito em uma linha, eu acho que o Vitor Allen é um curioso, sabe? Eu acho que a minha maior característica é ser curioso sobre todo tipo de assunto. Desde criança, a minha curiosidade é que vem me movendo e para as áreas mais aleatórias, né? Quando eu era criança, né, 9 anos de idade, a minha curiosidade me moveu para a astronomia e eu fiz carreira na astronomia, né? Dos 9 anos até os 16, eu fui aluno de Olimpíada de Astronomia, né? Representei o Brasil como aluno da seletiva da Olimpíada Brasileira de Astronomia.
com 16 eu não tinha mais idade para competir, me chamaram para a coordenadoria, então treinei muitos alunos que iam para as Olimpíadas Internacionais até os meus 22, 23, isso dentro da Olimpíada, mas dando aula até hoje, eu dou aula de astronomia, Sim. que é uma paixão que eu tenho, né? Aí fui rodei o mundo com trabalho científico, publiquei em Cambridge já sobre astronomia, fui para diversos congressos aí sobre arqueoastronomia, que era a área que eu pesquisava, que é a astronomia dos povos antigos, né? Como os egípcios viam o céu, como os astecas, os incas, os gregos. Então, assim, eu sempre tive um vínculo muito forte com a área acadêmica e justamente por conta da curiosidade. Quando eu estava com 16 anos, né, que foi na época que me chamaram para fazer parte do corpo docente da Olimpíada, dentro da Olimpíada a gente criou a gente fazia uns eventos que chamavam os alunos para fazer a seletiva, né, a prova da seletiva. Então eles tinham uma semana de preparação, com palestras, aulas, oficinas, workshops lá, e a gente aplicava a prova no final para depois corrigir e selecionar a equipe. E sempre eu colocava, antes da prova, uma palestra que a gente começou a chamar de reunião satírica. O que era essa reunião satírica? Eu fazia uma sátira do evento inteiro. Então, durante uma semana, eu colhia as melhores coisas que iam acontecendo durante o evento, montava piadas científicas sobre os alunos, sobre os professores acompanhantes, sobre os palestrantes, e eu fazia uma palestra engraçada sobre o evento. E eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Porque aquilo ali, na verdade, eu copiei essa ideia de uma palestra que acontecia na Sociedade Astronômica Brasileira, né, que eles também tinham esse cunho humorístico, e eu achava aquilo ali incrível, porque, poxa, dentro de uma parada séria. Exato, eu posso brincar e tal. Eu achava muito legal essa quebra, né? E aí eu coloquei isso pra lá e todo mundo amou, a ponto de que eu tinha menos aulas do que os meus colegas, eu dava menos aulas para ter tempo de preparar isso, porque todo mundo pedia, só que aquilo era cansativo pra caramba de fazer. Imagina, você passar uma semana inteira montando um show de 2 horas, cara. E tu tem que prestar mais atenção do que todo mundo, Exatamente. Né? Pra colher coisas que muitas vezes a galera nem vê. Exatamente. Então, assim, eu comecei na carreira como comediante com 16 anos de idade, né? Só que sem saber que eu estava fazendo comédia. Com 19 para 20 anos, foi que eu entendi o que era stand-up, eu já era fã do gênero, e eu já escrevia para o jornal, eu era colunista de astronomia do jornal O Povo, na época. E eu disse, cara, eu gosto de escrever, isso aqui é um texto, e eu vou escrever aqui, né? Só que eu não tinha a menor noção, né, das técnicas de comédia, o que fazer para obter o riso. Era algo muito empírico. Porque a comédia, todo mundo entende de comédia em um certo ponto, porque é natural do ser humano. A comédia, cara, ela é como se fosse um vínculo entre pessoas. Vou te dar um exemplo. Existem 2 pessoas. Uma pessoa é super séria, sisuda, e a outra é super engraçada, tu consegue rir pra caramba com ela e tal. Quem é que você vai conversar mais? A sisuda ou a engraçada? Geralmente é a mais engraçada. Mais engraçada, né? Se tu fosse precisar pedir dinheiro, tu ia pedir pra quem? Por mais engraçado. Por mais engraçado. O sisudo parece ter uma parede na frente dele. Exatamente. A comédia, ela quebra essa parede. A comédia, ela causa essa conexão instantânea entre seres humanos. É por isso que até no relacionamento mesmo, você vê um casal que se dá bem, é aquele que ri junto, que tem o mesmo tipo de humor, entendeu? Que gosta mais ou menos das mesmas coisas com relação ao tipo de comédia. Uma prova de como a comédia ela é forte tá no WhatsApp. Quando você está conversando com a pessoa, você manda uma frase e você manda o quê? Um kkkk. Ou seja, o riso tem que ser pontuado até na escrita. De tão importante que ele é para a comunicação. E ainda manda uma figurinha, né? Manda uma figurinha, um meme, um emoji, entendeu? Porque justamente a comédia, ela tem esse papel
né, de criar conexão instantânea. E outra, a comédia, ela cura. Né? A comédia, ela cura, literalmente. Quando você ri, você libera endorfina, você libera serotonina, e isso causa um bem-estar geral no nosso corpo, que faz com que diminua inflamações, melhore o sistema imunológico. Então, assim, a comédia literalmente cura. Tem até relatos de médicos que passam a risoterapia para pacientes com câncer, que é justamente você se alimentar de conteúdos de comédia, de filmes, de shows, porque isso realmente vai reduzindo o teu perfil inflamatório do teu corpo. Né? Então, assim, depois que eu entrei na comédia, e aí que eu fui estudar como se fazia comédia, né, as técnicas de comédia e tal. Eu quero já entrar no Vitor Allen comediante, mas no mínimo, não é todo dia que a gente senta com um astrônomo na nossa frente. Sim. Né? E aí a gente tá... E obviamente isso se conecta muito com energia, com negócios. A gente teve aí recentemente grandes evoluções na área de pesquisa espacial, sim, por exemplo, sim, né? Sim. Eu queria entender o que é que tu vê aí, o que é que nos espera, né? Lançaram recentemente, Elon Musk andou apresentando aí robô, né? Deixando algumas, sim, pessoas tensas, mas ao mesmo tempo já se fala numa exploração mais aprofundada de Marte e tudo mais. Como que tá esse lado aí do mundo que a gente vive hoje? Eu acho, assim, ao mesmo tempo que eu, como entusiasta da tecnologia, né, eu sou físico de formação. Então, como físico, eu acho maravilhoso a gente ter toda essa tecnologia, a gente vivenciar isso. Né? É como, principalmente a minha geração, que eu venho da geração que é analógica. Você, a gente vem da geração... A gente usou enciclopédia. Né? A enciclopédia já morreu há muito tempo, porque temos a Wikipédia aí, mas antigamente, para quem não sabe o que a gente está falando, nos primórdios, né, da humanidade... Eu já precisei ir numa biblioteca pública para... Exato, eu também. Para fazer trabalho, né? O que é que acontecia? A gente não tinha Wikipédia, né? Então a gente tinha as coleções de enciclopédias, enciclopédia Barça, a Conhecer, a Moderna, né, que eram coletâneas de livros dessa grossura aqui, enormes os livros, sobre todo tipo de conhecimento. 20 volumes, 30 volumes, né, sobre os conhecimentos. Isso já é passado, né, porque a gente já tem a Wikipédia, que também já é passado, porque agora a gente tem uma IA que a gente manda buscar ali e ela vira especialista no assunto e ensina pra gente. Né? Então, assim, a gente viu toda essa questão evolutiva, né, da tecnologia, e isso, cara, do ponto de vista de tecnologia para exploração espacial, é fantástico. A China mandou, está com poucos dias, o primeiro foguete com um combustível 100% não poluente. Isso é fantástico, entendeu? A gente realmente está chegando num próximo nível. Então, por mais que eu fique tenso com a situação atual do nosso planeta, porque sim, é um momento tenso, a gente vê ano após ano que está cada vez mais quente, a gente sente isso, né? Dizer que não é loucura, é desacreditar do aquecimento global. Você pode desacreditar, realmente não existe mais aquecimento global, porque a gente já passou de nível. Já aqueceu, né? A gente está na ebulição global. Aquecimento global era uma determinada fase. Nós estamos na ebulição global. E se a gente não fizer nada, no curto prazo, a gente entra num ponto que é irreversível. E aí, daqui para frente, é só para trás. Certo? Mas eu acredito muito que o ser humano, quando ele tem um problema muito iminente, a gente consegue dar um jeito. Né? E esse jeito já está sendo visto. Eu acho, claro, que a gente podia ser um pouco mais urgente nisso, mas eu também vejo melhoras, né? Por exemplo, os 2 grandes poluentes mundiais de CO2, que é Estados Unidos e China, que juntos correspondem a mais de 60% aí da emissão de CO2 na atmosfera. A China tem um plano muito coeso para zerar todas as emissões delas até 2030, né? A gente está já. E você vê esses esforços acontecendo,
E cada vez mais rápido. A China está transformando o deserto em floresta, cara. Sim. Sabe, assim, uma coisa fora do comum, né? Um foguete com... E com velocidade, inclusive, com velocidade, né? Exatamente. E quando você vê isso acontecendo, o coração enche um pouco de esperança, né? E você vê uma potência como a China fazendo isso, querendo ou não, todo esse crescimento tecnológico que está sendo desenvolvido lá, e hoje a China é um grande expoente tecnológico, né? China e Estados Unidos sempre nessa briga, e é uma briga maravilhosa pra gente, né? Porque quem ganha é a humanidade. Com corrida tecnológica, ninguém perde, né? Isso se reflete no nosso dia a dia. Eu sou um grande entusiasta da energia solar, né? Tenho painéis solares lá em casa há um bom tempo já, e eu lembro que quando eu fui colocar era uma tecnologia cara. Uhum. E eu coloquei sem medo, porque eu sabia que se pagava, que era vantajoso. E hoje está muito mais barato, tá meio que metade do preço que eu paguei naquela época. Então, poxa, olha quão vantagem isso é. Daquela época que tu colocou pra cá, o teu carro dobrou de preço. O meu carro dobrou de preço. E a energia solar caiu pela metade. Foi exatamente isso, cara. Exatamente isso, né? Sem contar que a inflação aumentou muito, né? A inflação energética também aumentou, mas a tecnologia barateou. E eu acredito muito que quem vê esse movimento acontecendo e não está se apropriando dessa tecnologia para si, utilizando no seu dia a dia, está ficando para trás. Isso é fato. Poxa, você pode usar uma energia 100% limpa, gerada por você, ganhando com isso, né? Ou seja, deixando de pagar a conta de luz. Você não está usando por quê? Qual é o que é que te move? É só a inércia de não fazer? Eu não sei, é o medo do desconhecido? Então você está deixando de pensar. Porque se você para pensar, você vai aderir a essa tecnologia. É óbvio. É quase obrigatório. É quase obrigatório. Se você tem raciocínio crítico, poxa, eu estou precisando contribuir com um mundo cada vez mais sustentável. Eu posso fazer a minha parte, isso vai ser benéfico para mim, para o meu bolso, para as pessoas que eu amo, porque querendo ou não, se você tem filhos, tem pais, né? Você quer o melhor para eles, você quer um mundo cada vez mais sustentável. Você pode fazer a sua parte, por que não? E é a primeira vez na história da humanidade que investir em algo do tipo que tem um resultado positivo para a sustentabilidade está mais barato do que nunca e gerando retorno financeiro na frente, porque antes era assim. Antes era um pouco do que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, você citou a China, né? Para a China se transformar até 2030, zero emissão e tudo mais, eles estão tendo que tirar dinheiro do bolso e Sim. fazer acontecer. Sim. No mundo básico de eu ser sustentável na minha própria casa, eu pago um negócio que de imediato deixa meu custo com energia mais barato, Sim. passo a ser o dono da energia que eu produzo, Sim. por longos e longos anos, algumas Total. décadas, né? Total. E de cara já fica mais barato do que o custo que a pessoa tem hoje. Então é a primeira vez que isso acontece na história da humanidade, porque toda ação 10 anos atrás que você queria fazer sustentável, sempre o custo vinha na frente, né? E você ainda pode ganhar dinheiro com isso, né? Se você quiser, eu quero montar uma usina para mim, eu quero vender essa energia. Hoje você pode. Negócios. Por que você não vai fazer isso? Negócios e negócios aí. Negócios e negócios, exatamente. Cara, antes da gente mudar o tópico, você falou aí China, Estados Unidos, e eu fiquei muito enciumado esses dias. Eu vi um pedaço do podcast lá que aquele Sérgio Sacani, né? Ele estava sendo entrevistado. E ele disse o seguinte, cara, 20 anos atrás, ou 15, acho que foi 20, o Brasil ele era muito bem posicionado na questão de lançamento de satélites Sim. e tudo mais. A Índia veio ao Brasil, copiou, deu praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V no plano que o Brasil tinha Sim. naquela época, né? Porque estava bem avançado e tudo mais. E hoje está aí a Índia lançando foguete, lançando satélite, e o Brasil ficou meio que para trás nessa jornada, né? Sim. Cara, eu não sou muito a favor de falar de políticas públicas, mas não tem como não falar disso, né? A gente teve
dois grandes momentos de retrocesso na ciência, tá? E eu não estou falando aqui, novamente, não vou falar de política, mas eu não tenho como ser omisso nisso. Quando a gente teve os primeiros anos de governo Lula e governo Dilma, o salto tecnológico, o salto de investimento em ciência e tecnologia e inovação foi muito grande, né, comparado com os governos anteriores. Quando a Dilma saiu e entrou o governo Temer, a gente teve o primeiro grande corte na ciência. O governo Temer, se eu não me engano, ele cortou 42% da verba de ciência e tecnologia. Na época, isso reverberou muito mal no mundo inteiro. Teve uma carta que foi assinada por todos os prêmios Nobéis, né, da época, pedindo, pelo amor de Deus, porque isso era um boicote à ciência. Sim. E o que é você cortar praticamente pela metade a ciência de um país? É você cortar todos os esforços por um futuro melhor, cara. Se eu não tenho ciência, eu não tenho tecnologia. Se eu não tenho tecnologia, eu não tenho futuro. Ponto. Isso é muito claro, é muito básico, sabe? Então, assim, você está cortando a ciência pela metade, como é que você quer que os pesquisadores, que são a galera que faz tecnologia, se mantenham? Não tem como. Na verdade, a gente tem um futuro, só que é um futuro de consumidor, né? Total. Eu preciso consumir a tecnologia de fora. Exato. Que vem muito mais cara para cá, a gente podendo ter tecnologia nossa aqui. Então, o governo Temer fez esse corte. Cara, foi assombroso aquilo. E aí veio o primeiro governo, após, né, a queda da Dilma, depois do governo Temer, que foi o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, ele aparentemente deu uma esperança pra gente, porque colocou no Ministério da Tecnologia, né, de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes. Sim. Né, Marcos Pontes, que é um cara super preparado, que era, né, um cara que tem é astronauta e cosmonauta, né, professor de várias universidades fora. Então, assim, um cara que realmente tem chancela e saberia fazer bem a parada. E aí, meu irmão, vem a segunda lapada seca que a ciência e a tecnologia receberam, que foi um corte de 92% do orçamento. Você vai fazer o quê? Sobra o quê, né? Não, só para pagar a folha do ministério. E acabou. Não tem mais. Então, assim, durante os últimos... tirando os 2 últimos anos, né, que voltaram a ter investimentos em ciência e tecnologia, agora no governo Lula, os últimos, sei lá, 5 anos, 6 anos antes disso, né, que foi Temer e Bolsonaro, cara, foi um desastre em matéria de ciência e tecnologia. Não teve. Agora nessa parte de... Então, assim, a gente retrocedeu pelo menos 20 anos em matéria de inovação, ciência e tecnologia. Esses 5 anos nos custou 20 anos de retrocesso, tá? E eu estou sendo bonzinho. Se a gente for fazer essa conta na ponta do lápis, pode ser até mais. Nessa parte de astronomia, parece que Só para fechar esse bloco. A AEB, a Agência Espacial Brasileira, ela tinha um plano dos veículos lançadores de satélites muito bem montado, né? Não sei se tu lembra, há muito tempo atrás teve até uma explosão na base de Alcântara. Sim, sim. Pronto, aquela explosão era do VLT, né, do veículo lançador de satélites. Muita gente boa morreu, mas depois a gente conseguiu, né, voltar com esse plano. E esse lançamento de satélite era algo que a gente realmente era pioneiro, estava muito bem avançado e tinha um mercado consumidor muito grande, porque era o futuro, a gente estava muito bem posicionado. E aí, como você falou, a Índia viu, vou botar em prática. E o governo dele entendeu que fazendo isso, ele ia conseguir muito mais investimento fora. Você vira um prestador de serviço internacional. Exatamente. E, meu amigo, não é só a Starlink que joga satélite no mundo. Tem uma porrada de gente que está fazendo georreferenciamento, entendeu? Hoje em dia a quantidade de satélites é absurda comparada a 20 anos atrás.
né? Então, assim, a gente realmente perdeu um local muito bom, a gente estava muito bem posicionado, e os períodos nefastos que a gente teve, né, de cortes na ciência, nos proporcionaram esse retrocesso, porque quando você corta a ciência, projetos como um lançamento de satélite desse, que é um orçamento caro, não vai para frente, né? Então, infelizmente, a gente tem que levar isso em consideração. Houve um retrocesso, sim, nesse aspecto. Total. Né? Vamos fazer graça? Bora. Vamos falar do Victor Allen comediante, né? Pronto, isso é até mais gostoso de falar. Porque... Mais leve, né? Cara, porque quando a gente fala de ciências, enfim. Cara, tu disse que descobriu um pouco desse talento aí com 16 anos e foi se desenvolvendo. Mas aí tu vem stand-up, roteirista, ator... Muita coisa. É. Como que foi essa jornada? Cara, então... Eu vim numa família que ela é naturalmente gaiata, né? Cearense já é gaiato, nato, né, de natureza. E quando eu comecei a dar aula, as minhas aulas eram muito engraçadas. Então eu conseguia colocar um assunto, astronomia de posição, que era um assunto extremamente técnico, cheio de conta, né? Em algo engraçado. Mas o que era engraçado era o meu jeito, não era a matéria. Sim. Né? E aí eu comecei minhas aulas serem muito engraçadas e tal. Chegou num ponto que eu queria brincar com outros temas. E foi aí que eu fui pro stand-up. Quando eu cheguei no stand-up, eu adorei. Poxa, você falar diretamente com a plateia e receber aquele riso instantâneo ali, eu achei massa. Mas eu percebi que eu não gostava apenas do stand-up como formato. Eu gostava de fazer rir, né? E aí eu comecei a pesquisar os tipos de formas de fazer rir. Então, eu estudei um pouco de cartoon, para entender, né, aquele universo. Estudei improviso teatral, fui para São Paulo, fiz vários cursos lá, né, que é uma técnica de improviso que você faz junto com outras pessoas sem roteiro. Então tem muita técnica. E ali eu tive o primeiro contato com teatro. Cara, dá para fazer vários tipos aqui, né, teatrais. E aí, do improviso teatral, é que eu percebi que o teatro era um negócio que eu amava fazer. E comecei a fazer teatro, comecei a fazer musicais, até que me chamaram para fazer cinema, né? O convite partiu do Halder. Ele assistia minhas aberturas no show do Edmilson, e a gente já tinha uma troca muito bacana. Ele me chamou e aí eu fui pro cinema, e quando eu vi o cinema, meu Deus, cara, que maravilhoso. E quando eu cheguei no cinema, aquilo conversou comigo quando eu era criança. Porque quando eu era criança eu amava assistir filme, mas mais do que o filme, eu gostava dos bastidores. Eu lembro que eu aluguei o DVD do Senhor dos Anéis, e eu assisti o Senhor dos Anéis inteiro, mas tinha o extra. Sim. Que era a conversa com o Peter Jackson, né, mostrando como é que das cenas. Exatamente. E aí ele falou que ele tinha contratado uma equipe de linguistas para aprender o idioma que o Tolkien criou e ensinar para os atores, né, a pronúncia e tal. Meu Deus, tem tudo isso! E aí eu percebi que o cinema era algo que era feito a milhares de mãos ali. E cara, que massa! E aí conversou com essa centelhazinha, minha criança, que amava o trabalho do Peter Jackson, né? E quando eu vi, eu lembro demais da primeira cena que eu gravei e como tudo tava, né? Eu fui fazer figuração no Shaolin do Sertão, né? Tô até gravando 2 agora, mas eu fui fazer figuração no Shaolin do Sertão. E era uma cena aberta na entrada do circo, que a diretora de fotografia, a Karina, ela estava em cima de uma grua. Lá em cima, eles colocaram a iluminação que parecia o sol. Cara, era muito grande aquela iluminação, parecia realmente sol, para dar a ideia de sol mesmo. Uhum. Marcar bem as sombras e tal. E aí eu vi aquilo ali, ação, não sei o que, aí todo mundo ia, e tudo coordenado, e os olhos brilhando, sabe? Meu Deus, eu preciso fazer mais isso aqui, cara. Eu amei aquela energia, né?
E aí depois daquilo ali eu não queria apenas atuar. Eu queria entender o que cada um estava fazendo ali. E aí eu fui estudar tudo. Como eu te falei, né? Eu acho que a minha maior característica é a curiosidade. Se eu não sei, eu vou atrás. E aí comecei a estudar roteiro. E me apaixonei por roteiro. E percebi que eu queria dar vida às minhas próprias histórias, né? E eu já fazia roteiros. Só que não no formato de Hollywood. Mas o roteiro de uma aula é um roteiro. Um roteiro de um show de stand-up é um roteiro, né? Então era só eu entender como é que aquele formato ele deveria ficar para criar as histórias. E aí eu comecei a fazer isso, comecei a estudar e testar e aprender e criar minhas próprias histórias. E hoje eu estou desenvolvendo os meus roteiros para no futuro aí, Deus quiser, transformar eles em longas, né? Já tem alguns produtores interessados, né? A gente já está em algumas negociações aí rodando. Em breve... Novidades. Cara, quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ser ator, né? Eu fiz um pouco de teatro e tal, dirigi peça na igreja, no colégio, brinquei bastante com isso, que inclusive... Eu digo assim, sem sombra de dúvidas, foi o que me ajudou a estar aqui, por exemplo. Sim. Mas me ajudou a fazer uma boa venda na hora de negociar com o cliente. Com certeza. Fica a dica aí, quer ser um bom vendedor? Faça teatro. Com certeza. Né? Você vai ver a maior habilidade da sua vida sendo desenvolvida ali para ser mais... A comunicação, né, cara? É. A comunicação é muito importante. Nós somos seres sociais. A comunicação ela só não é importante se você trabalhar exclusivamente com computador, programando. Aí você não precisa se comunicar, não. Só com a máquina. Você e a máquina. Aí você precisa de lógica. Mas a comunicação é o que mantém... Tem um estudo muito interessante, inclusive, que ele diz que os vencedores de prêmios Nobel, eles não são as pessoas mais inteligentes, mas são as pessoas que têm maior facilidade de comunicação com outras áreas. Sim. Porque normalmente o Nobel, quando ele ganha, geralmente são 2, 3 profissionais. Ele conecta a ciência. Conecta ciências, né? E para você fazer essas conexões, você tem que ter a sua habilidade de comunicação muito bem estabelecida, né? Me chamou a atenção, tu disse que participou dessa primeira figuração, ficou apaixonado. Eu fui convidado por um amigo nosso, inclusive, Caio, né? Sim. Há muito tempo atrás. E aí ele, vamos ali para uma figuração e tal. Aí eu lembrei do meu sonho de criança, eu quero ser ator de TV. E aí a gente foi para a figuração, eu e hoje minha esposa, na época namorada. Cara, era a gravação de um piloto, uma espécie de uma minissérie que ia ter... Sim. Cara, uma cena que eu acho que devia ter nem 10 minutos. A gente passou, 5 horas gravando. E eu era o figurante. Aí eu saí dali dizendo, não, isso aqui não dá pra mim não. É legal, mas deixa eu olhar do lado de fora que é mais divertido. Meu amigo, o cinema é a arte da espera, cara. É a arte da espera, é você ficar ali e repetir várias e várias vezes. É por isso que quando... Tem muito disso hoje em dia, né? Às vezes eu recebo um orçamento de um cliente querendo uma campanha publicitária. E aí eu mando o orçamento e ele diz, não, mas... grava do teu celular mesmo. Eu disse, não, querido, não é assim. Não é assim. Não é simples do jeito que você imagina. Uma coisa é você realmente pegar o celular e gravar... Um story, né? Um story. Mas, cara, se toda a comunicação for desse jeito, qual é a ideia que a tua marca vai passar? Entendeu? E aí, às vezes, isso o dono da empresa não tem muita ciência, né? Não consegue entender muito bem. Uma das áreas que eu trabalho hoje e que eu adoro trabalhar como consultor de marketing e criador de campanhas publicitárias, né? Eu faço muito isso. E a primeira coisa que eu faço, antes de criar qualquer coisa para qualquer marca, é entender a necessidade do cliente. Meu amigo, vamos aqui. Você vende para quem? Quem é o seu cliente? E aí quando ele diz assim, não, eu acho que... Não é eu acho. É quem é. Vamos pegar os dados. Você tem esses dados, vamos pegar os dados. Vamos entender qual é o perfil de consumo que o teu cliente tem, onde é que ele vai, como é que ele conversa.
Porque eu preciso saber como é que ele conversa para poder me comunicar com ele. Não adianta eu criar uma cena de humor com um tema, se esse tema não é de conhecimento do cara, porque tem isso. Você só ri daquilo que você conhece. É que nem se tu tá lá no evento de astronomia fazendo piada com astronomia, só o astrônomo vai conhecer. Exatamente. Mas se eu fizer uma piada sobre botânica, sei lá, 10% vai rir. Uhum. Entendeu? Então, você precisa entender para quem que você está comunicando. Né? Esse é o primeiro ponto. Para quem que eu estou falando? O segundo ponto, que é muito importante, é o que você quer com aquela comunicação. Eu quero vender, mas é esse o objetivo mesmo? Ou eu quero me reposicionar no mercado? Eu quero aumentar meu ticket médio. Então, são 3 coisas diferentes aqui. O aumento de ticket médio, você vai ter que aumentar, você vai ter que aumentar a percepção de valor da tua marca. Você vai ter que aumentar o seu brand. É um tipo de comunicação. Se você quer fazer uma venda direta, é outra coisa. Você vai ter que atacar as dores do teu consumidor. Né? Você vai ter que apresentar soluções para problemas que às vezes ele nem sabia que tinha. Uhum. Né? Agora, se você está querendo se reposicionar no mercado, aí é outra comunicação. A vantagem é que o humor ele consegue resolver todas essas dores. Porque, como a gente falou no início, o humor ele conecta pessoas. Então, se eu consigo ter essa conexão direta, eu consigo vender qualquer coisa. Qualquer coisa. Produto, serviço, ideia. Posicionamento. Se a gente for ver fazer uma análise de cases de sucesso de políticos recentes, a grande maioria deles está usando a comédia, cara. É verdade. A grande maioria deles estão se reposicionando usando comédia, usando meme. Meme é um formato de humor. E você vê que não é todo mundo que vai usar um meme que vai dar certo. Muita gente sai forçado, né? Eu vou te dar um exemplo que é bem atual. João Campos, em Recife, ganhou com 70%. Certo? Cara novo, utilizou uma linguagem jovem que condiz com ele, ou seja, ele passou naturalidade, ele passou verdade naquilo ali, tá entendendo? E ele começava os vídeos dele com aquele óculos com a Juliette. Sim. Né? Juliette que ficou famosa em Fortaleza, né? Aí o Sarto... mais famosa mais por crítica até. Né? Aí o Sarto, né, a campanha do Sarto, colocou a Juliette. Aí colocou o Sarto de óculos. Mas, poxa, o Sarto é um cara... É um senhor, né? É um senhor, médico, né? Extremamente gabaritado, tá entendendo? Que não tinha nada a ver com aquilo. Então, assim, a comunicação ficou totalmente engessada. Quando você olha para aquilo ali, você diz, cara, não faz sentido. E teve muito esforço, né, para tentar... Não, botaram o Ciro Gomes, botaram uma porrada de gente usando Juliette, mas não dá. Por quê? Porque, meu irmão, a comédia, você só ri se aquilo for natural. Não tem nada pior do que uma piada mal contada. Ou de uma piada que não tem graça. Porque a piada não tem graça, você fica... Eita. Você fica sem jeito. Entendeu? E quando a piada é boa, pode até que ela seja moralmente desaprovável. Você vai rir. Entendeu? Vitor, assunto top. Comédia e negócios. Como trazer a comédia para o negócio. Esse é o tema que a gente vai iniciar a partir de agora, mas no próximo bloco. Você que está nos acompanhando até aqui, deixa aqui teu comentário, engaja com a gente. O que é que você está achando desse bate-papo? Muito importante a gente ouvir. Segura um instantinho, daqui a pouco a gente volta. Somos a mesma energia.
Desde 2018, o Conensol conecta empreendedores e investidores ao futuro da energia solar no Brasil, e em sua quinta edição, traz um tema especial, gerando renda recorrente com investimentos em usinas de energia solar. Nos dias 12 e 13 de dezembro, prepare-se para uma experiência imersiva no auditório do Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza. Participe das palestras, estudos de caso e networking, bastante conhecimento prático e estratégias para impulsionar seus investimentos. O Instituto Solar convida você para fazer parte desse movimento que transforma a energia solar em oportunidade de renda e sustentabilidade. Não fique de fora. Acesse o site do Conensol 2024 e inscreva-se agora mesmo. Conensol 2024, o evento que conecta você ao futuro da energia solar. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash aqui com Vitor Allen, ator, comediante, empresário, uma carambada de coisa. E como prometido, Vitor, comédia e negócios, combina? Combina demais, cara. Na verdade, negócios só são feitos porque existe comédia. O que acontece? Como eu te falei no início, a comédia, ela conecta pessoas. É como se fosse quase uma rede Wi-Fi entre duas pessoas, né? E quando você ri de outra pessoa, você está quebrando todas as barreiras. Então, por exemplo, vou dar uma situação aqui. Tem 2 vendedores. Um dos vendedores, ele chega e ele solta uma piadinha, ele é engraçado, né? Ele ao mesmo tempo é educado, mas ele consegue dar uma quebra de expectativa ali e tal e te faz rir. Às vezes até sutil, né? Sutil, não precisa ser algo muito forçado. Sutil. E aí tem um outro que te apresentou o produto, fez tudo direitinho e tal. Mas tu vai preferir qual? O que você ficou mais à vontade. Que você se conectou. O que você se conectou, exatamente. Então, a comédia, ela é necessária. Ela é necessária para o mundo dos negócios. Eu vou até jogar a pergunta para você. Quantos negócios você não já fechou depois de um almoço que vocês não falaram nada sobre negócios? A maior parte dos fechamentos vem desse público. Exatamente. Você está ali conversando com a pessoa, é um papo massa, um papo descontraído, um papo bem-humorado, e aí ali a pessoa já te comprou. A pessoa já te comprou. Todo o formalismo da venda acabou. Por quê? Porque ela já te comprou, já comprou tua ideia, já comprou teu negócio, já comprou teu serviço. E aí no final ela diz assim, cara, gostei da tua proposta, vamos só ver aqui a questão de contrato. Só finalizar detalhes, só finalizar detalhes aqui, a gente assina. Pronto, acabou, cara. Porque é isso. E a comédia, ela pode ser feita isso em todos os ramos. Você pega qualquer nicho de mercado, você consegue colocar comédia para vender mais. Se você pegar funerária, você consegue vender mais utilizando humor. Como? Cara, você pode colocar peças publicitárias engraçadas, você pode botar um atendimento mais engraçado. Ah, Vitor, mas é algo pesado. É pesado? É pesado. Mas não precisa ser pesado e chato. Pode ser pesado e engraçado, leve, né? Pode ser pesado e leve. E a comédia, ela vem justamente para isso. As marcas, cara, antigamente elas tinham uma visão de que elas precisavam se posicionar como algo de autoridade. Então tudo era muito engessado, muito fechado, né? A marca, ela tinha que passar um compromisso, uma responsabilidade. E aí as marcas, elas começaram a perceber, né, em algumas ações e campanhas publicitárias, que as marcas mais bem-humoradas, elas tinham um faturamento bom. E quando eles investiam mais nisso, o faturamento só aumentava. Nós temos case de sucesso. Cara, quando a gente fala Bombril, o que é que tu lembra? Tu lembra daquele... Do carequinha, que foi, durante muito tempo, o garoto propaganda da marca, e sempre com uma tirada engraçada, né? Sobre o quê? Sobre uma palha de aço, cara. Sobre uma palha coisa de chata, aço, né? uma coisa que não tem graça nenhuma. Mas a comédia conseguiu mudar, fazer essa virada de chave, né? É tanto que a palha de aço virou Bombril, né? Bombril, exatamente. O nome da palha de aço ficou conhecido. Exatamente. Então, assim, você consegue fazer isso. Vou te dar um exemplo
aqui maravilhoso. Pôneis Malditos. Cara, Pôneis Malditos foi uma campanha publicitária que aumentou, se eu não me engano, 70% as vendas da marca na época. Você vender carro com esse slogan de Pôneis Malditos, que loucura, cara. Virou assunto, né? Virou assunto. Mas a comédia, ela tem esse viés. Ela consegue colocar um assunto que aparentemente é chato na boca do povo. Eu vou te dar um exemplo de venda maravilhosa que foi feita. Bruno Mars. O cara é um artista massa. Veio pro Brasil, fez o show lotado. Mas quando ele veio pro Brasil fazer o primeiro show dele, o cara fez um case de marketing fascinante. Fez meme, fez dancinha, fez vídeo, de uma forma que a galera praticamente transformou ele num cidadão brasileiro. Uhum. Certo? Ele fez um show. Voltou para os Estados Unidos, voltou a fazer a turnê dele. Quando ele veio para cá de novo, quantos shows ele não fez? Acho que ele fez o quê? Uns 4 shows. Olha a quantidade de receita que esse cara fez apenas porque ele se posicionou da forma correta, utilizando o quê? Humor, cara. No lugar correto, né? No lugar o Brasil correto. É o país do meme, né? No lugar correto. Então o cara pegou que o cara é um mega artista. O cara é talentoso pra caramba. E o cara utilizou o humor pra vender mais. Esse final de semana, Vitor, eu tava dando um treinamento para, acho que deu uns 70 e poucos vendedores. E aí a gente falando sobre habilidade, técnica de oratória e tudo mais. E a turma perguntando, mas como que eu quebro o gelo, né? E uma parte do treinamento de vendas, existe aquela venda chamada porta a porta, né? Sim. Só que qual que é o problema do porta a porta? Se eu chego no porta a porta, digo assim, bom dia fulano de tal, eu me chamo Pedro, represento a empresa tal, gostaria de te apresentar aqui no nosso mercado aqui, energia solar. A primeira coisa que o cara faz é deixa a boca assim, meio chateado, respira fundo e às vezes já tá com 10 propostas lá na mesa, né? Você é só mais um. E aí eu explicando para eles que o principal ponto da técnica de porta a porta, ela não pode começar assim, ela tem que começar com a quebra de gelo. Com toda certeza. E aí eu dei um exemplo para eles que eu usei muito recente, que eu acho que foi uma das formas mais simples que eu mais roubei a atenção de uma pessoa numa padaria. Então fui numa padaria, a pessoa estava lá trabalhando aqui, que ia fazer a recepção do cliente, cabeça para baixo, né? Provavelmente ia me atender de cabeça para baixo. Sim. Perreado, resolvendo coisa e tal. Aí eu olhei para ele e disse assim, cara, eu acho uma sacanagem isso aqui que vocês estão fazendo. Bem sério, né? Eu acho uma sacanagem isso aqui que vocês estão fazendo. Foi o que o cara fez, ó. Pronto. Olhou para cima e arregalou os olhos, tipo assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aí eu olhei assim pro buffet, apontei e disse assim, é muita sacanagem vocês botarem esse tanto de coisa gostosa aqui pra gente engordar e ficar querendo comer um de cada. Aí ele caiu na risada e tudo mais, a gente quebrou o gelo e dali qualquer conversa vai fluir dali pra frente. Com certeza. Então, assim, talvez para algumas pessoas essa que eu fiz possa ser até um pouquinho arrojada, nem todo mundo vai ter, digamos, a coragem de fazer uma quebrinha de gelo, mas encontre o seu perfil, né? Exato. Encontre o seu formato de quebrar o gelo. Cara, isso você consegue fazer isso em qualquer momento. Em qualquer momento. Eu lembro de uma vez eu estava no restaurante e o problema de ser comediante, né? É você querer deixar a vida das pessoas um pouco mais leve, né? Independente do momento. Eu fui atendido por uma menina no restaurante. Ela perguntou, mais alguma coisa, senhor? Deseja mais alguma coisa? Eu disse, R$2.000, minha senhora, me ajuda tanto. Pronto, só isso aí, cara. A menina já começou a rir e tal. Então, assim, pequenos detalhes, pequenas quebras. Até o atendimento muda. Total. Depois disso, cara, eu fui tão bem atendido por ela. Sempre ela vinha, porque ela percebeu que o quê? Que ela estava à vontade comigo. Entendeu? Então, se ela estava à vontade, ela ia me atender de forma muito mais tranquila, muito mais leve. Né? Isso aí, cara, você pode fazer com qualquer pessoa.
com o seu chefe, com o seu cliente, independente da classe social, independente do status que essa pessoa tenha. Todo mundo gosta de rir. Não existe essa pessoa que não ri. Não existe. A pessoa pode não rir porque ela está num momento ruim, que o dia dela não foi complicado, enfim, N fatores. Mas o normal é que ela sorria, cara. Então, se você consegue colocar a comédia, certo? Colocar o carisma, colocar o bom humor dentro da tua estratégia de vendas, e existem várias e várias técnicas para isso, você com certeza vai vender mais. Isso é um fato. Obviamente, já existem pessoas que elas têm essa facilidade porque elas usam do empirismo, né? A pessoa que já é mais engraçada, já é mais bem-humorada, ela consegue fazer isso de forma mais fácil. Mas quem não tem, também pode fazer, né? Como? Tudo é estudo. Existem várias e várias técnicas de comédia, existem várias e várias técnicas de persuasão. Tem gente que faz comédia sem dar um sorriso, né? Exatamente. Chico Anísio, cara. Chico Anísio, eu lembro de uma piada que ele contava, bem sério, né? Ele falava que queria muito visitar o trabalho da avó, e ele falava: avó, queria muito ir lá no seu trabalho, e ela sempre dizia: não, você não vai. Ô, vó, por favor, deixa. E a avó: não, você não vai. Ô, vó, deixa. Ele insistia, né? Só que aí ele não falava que era o trabalho dela. Ele nunca dizia isso na piada. Na piada ele dizia assim: vó, deixa eu ir pro cabaré. Ela: não, deixa eu ir pro cabaré. Não, deixa eu ir pro cabaré. Tá bom, vem. Então, tá bom, vem é que era piada. Entendeu? Então, assim, isso é muito sério. E aí é que aumentava cada vez mais a quebra de expectativa. Porque aí tem um detalhe. A piada, ela vem de duas formas. Ou você pode fazer um humor de surpresa, ou você pode fazer um humor de confirmação. O que é um humor de confirmação? Quando você assiste Chaves, você sabe o que é que vai acontecer. Uhum. Você ri porque você sabe o que é que vai acontecer. Porque aquilo ali é tão previsível que você vai rir, né? Por exemplo, dá um exemplo clássico aqui de humor de confirmação. Se eu faço uma piada dizendo que no relacionamento, na hora de você sair para algum canto com a sua esposa vai atrasar porque vai estar se arrumando, você provavelmente vai achar engraçado. Por quê? Porque isso acontece. Que é muito comum esse lugar, né? Da mulher demorar mais para se arrumar do que o homem realmente colocou calça, sapato, né? Camisa que tá pronto. Camisa de time, né? A mulher não, a mulher ela vai e vai ficar pronta e coloca a roupa: amor, não gostei, e já tá meia hora atrasada, tá, enfim, tem toda essa questão. E o humor de surpresa é aquele humor que você, na mesma hora, você solta uma coisa e ela muda completamente o paradigma. Quando você tem essas duas situações, você consegue entender melhor as piadas e você consegue utilizar essas técnicas dentro da tua narrativa de venda, certo? Se essas técnicas de humor tiverem alinhadas com técnicas de persuasão dentro da tua narrativa de venda, você tem uma venda fechada. Tem livro sobre isso? Tem, claro que tem. Tem algum de cabeça aí que consiga indicar? Utilizando esses dois juntos, não. Tu ainda vai escrever, né? Na verdade, eu estou desenvolvendo esse curso, inclusive. Né? Eu estou desenvolvendo esse curso, vai ser um curso online, que é Humor, Marketing e Vendas, né? Punchline, o nome do curso, que é justamente como você vender mais, né? Utilizando o humor como técnica de marketing. Tem um negócio muito interessante, Pedro, que a única forma de você investir no seu branding, né, é você aumentar a sua percepção de mercado, é você investir na sua própria empresa, no seu próprio marketing, né? E às vezes as empresas, elas têm um pensamento que vai na contramão disso. Elas pensam assim: marketing, eu vou contratar um menino aqui que vai fazer as minhas redes sociais e acabou. Né? Ele me cobra aqui R$500 aqui para fazer o Instagram, então eu vou deixar isso aqui na mão dele. Você está matando a sua empresa, sem saber. Você está dando certo, literalmente, na sorte. Marketing não é isso, cara. Marketing tem isso também. Mas o marketing é você o quê? Quando você vai ter um atendimento, você entregar um kit para o teu cliente.
Você entregar alguma coisa que tem a tua marca, que o cara vai ver todo santo dia, vai olhar pra tua marca e vai pensar, poxa, cara... Eu vou dar um exemplo, aquele imãzinho de geladeira, aquilo ali é um case de marketing maravilhoso. Por quê? Você faz o cara ter contato contigo todo dia, né? Total, cara. Tu tá jogando um anúncio da tua marca dentro da casa do cara. Quando tu dá um brinde bom que tem a tua marca, o problema é que o pessoal investe nos brindes ruins pra caramba, né? Mas quando você dá um brinde bom, cara, o cara vai manter, o cara vai usar. Tá entendendo? Por quê? Porque o brinde é bom. Eu vou longe, não. A minha garrafa. Essa garrafa aqui foi um presente que eu ganhei. Tá entendendo? O cara ganhou. Isso aqui me deu. Linda que a garrafa. Muito boa a garrafa. E uma marca estampada, né? Uma marca estampada. Tô fazendo propaganda da marca de graça. É verdade. Entendeu? Isso aqui é lucro residual. Quando você vê numa camisa essa etiquetazinha aqui, isso aqui é um marketing, cara, que está sendo feito. Entendeu? Tem umas que é desse tamanho. Tem umas que é desse tamanho, exatamente. Todos esses pontos são gatilhos de viralização de conteúdo. Existe uma ciência por detrás disso, né? Que é a psicologia do consumo e o neuromarketing. Quando você pega essas duas ciências e você usa a ciência da comédia dentro delas, junto com técnicas de persuasão, você monta um roteiro de vendas, você monta uma campanha de vendas, você monta uma campanha de marketing, uma campanha de novos públicos, você pega um ticket médio mais alto, você pode fazer o que você quiser e você está investindo na sua própria empresa, na sua própria marca, no seu próprio nome. Entendeu? Vamos aproveitar esse assunto e falar do Vitor Empreendedor. Bora. O que é que o Vitor Empreendedor... Eu já senti que vai nessa linha do que a gente está conversando. Demais. Né? Demais. Entender o público, usar um pouco da comédia na hora de buscar um posicionamento de marca. É por aí? Cara, o Vitor Empreendedor começou com o Vitor Comediante. Quando eu comecei na comédia, eu percebi que as casas de humor, elas não tinham muita abertura para stand-up, né? Porque elas não conheciam, não sabiam muito bem o gênero. E o humor de personagem era o humor que estava naquela época em voga. Então, era difícil para o pessoal entender. E aí eu percebi que eu tinha que vender os meus próprios shows. E eu comecei a estudar marketing por conta disso, para fazer as minhas próprias vendas. E eu me apaixonei pelo marketing. Porque o marketing, ele é, no final das contas, uma comunicação direta com o público, né? E quando eu percebi isso, aí depois eu tive bar, trabalhei cada vez mais dentro do marketing, no relacionamento com clientes, e fui entendendo que você consegue se comunicar muito bem com as pessoas e que essa comunicação é chave para que você aumente seu faturamento. Só que eu sou um cara da ciência. E uma coisa é você ler os livros de marketing com base nas teorias de marketing que foram feitas, mas sem a ciência por detrás. E eu, como eu sou da ciência, cara, eu quero saber o que a ciência diz disso. E aí que eu fui começar, né, a me envolver cada vez mais com neuromarketing, com psicologia do consumo e tal. Quando eu entendi isso, eu disse, não, cara, isso aqui é um conteúdo muito forte para não ser aplicado. E eu apliquei isso dentro, né, das campanhas publicitárias que me contratavam. Tanto na criação de campanhas. Tem uma história muito bacana, cara. Acho que até já te falei isso, essa história em off. Uma das primeiras campanhas que eu elaborei, o cliente me chamou para ser garoto propaganda da marca dele. E ele queria fazer, ele tinha uma hamburgueria e queria fazer no dia do hambúrguer, né, uma campanha para um sorteio para a pessoa que ganhou ir para São Paulo e comer nas 3 melhores hamburguerias de São Paulo. Alguma coisa para chamar a atenção. Para chamar a atenção, exatamente. E aí, quando ele me contou essa história dele, eu olhei assim para ele e disse, cara, então tu quer me dizer que no dia do hambúrguer tu vai sortear uma pessoa para comer nas 3 melhores hamburguerias de São Paulo. Então tu já tá dizendo que a tua hamburgueria não é uma das 3 melhores, né? Aí ele ficou assim. Tu tá dizendo, não faz sentido isso aqui. No dia do hambúrguer, você tá dizendo que o seu hambúrguer não é melhor. Que loucura é essa? Aí os caras fazem o seguinte, pega o custo que tu vai ter disso, de passagem, de hospedagem, de alimentação e tal,
e transforma em hambúrguer. E coloca pra cá, sei lá, hambúrguer é R$1. E o cara fez isso. E essa campanha na época ficou famosa na cidade do hambúrguer a R$1. Né? E vendeu pra caramba, ganhou milhares de seguidores na época. Chama atenção. Chamou atenção, e essa campanha... orgânica, né? E essa campanha reverberou por meses, né? E aí eu percebi, cara, que né, usei os meus conhecimentos de marca. Eu já usava isso na época que eu tinha bar, mas eu consegui usar em outros setores, né? E a campanha toda com humor, o roteiro é engraçado. Eu disse, cara, tem coisa, tem game aqui. E aí foi onde eu comecei a entrar cada vez mais, né, no trabalho pesado com marketing mesmo, né, e montei agência, tive agência durante muito tempo, e hoje eu trabalho mais como consultor, né? Então eu tenho meu trabalho de consultoria, a pessoa tem uma empresa, independente do ramo, eu entendo a empresa, entendo as necessidades dela e monto a estratégia tanto para melhorar o marketing dela, se ela já tiver, quanto para estabelecer um marketing, estabelecer uma linha de comunicação, e se já está tudo estabelecido perfeito, criação de campanhas com um cunho, né, de comédia, se couber, que realmente tem algumas campanhas que não cabe, né? Tem linhas e linhas, tem públicos e públicos. Você não vê, por exemplo, a Ferrari anunciando com comédia. Por quê? Porque você não vê nem anúncio da Ferrari. O segmento dela é de alta exclusividade. Não existe anúncio da Ferrari em canto algum. Não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, cara. Entendeu? Então o mercado de luxo ele se comporta de uma outra forma, né? Você vê as marcas de luxo, o marketing delas é muito pontual, é uma coisa muito... É um leve charme, né? É, cara, exatamente. Porque eles trabalham justamente com a exclusividade extrema. Legal, então o Vitor ele vai lá, entende aquele negócio. Exatamente. E busca formas de fazer um brand, e aí vai depender do objetivo. Exatamente. Né? E sempre colocando humor, porque eu sou a prova viva de que o humor vende, cara. E aí eu mostro, existem vários cases de sucesso, Coca-Cola, Havaianas, né, de marcas que fazem isso. Né? Então, assim, eu vou até usar os meus clientes, né? Beach Park me chama para fazer as campanhas deles, Outback me chama para fazer ações, a Unimed, né? Já fiz campanhas para eles, tem universidades que me chamam. Então, assim, eu sempre, quando sou chamado tanto para ser ator quanto para escrever a campanha, é porque a marca ela entendeu que a comédia ela conversa muito melhor com o público. As marcas elas não estão investindo dinheiro nisso à toa. E quando a pessoa que tem empresa entende que essa comunicação ela é uma comunicação cada vez mais assertiva, ela já está saindo na frente. Porque tem muita gente que ainda não percebeu isso. Até na internet, né? Se hoje tu olha ali os maiores youtubers, por exemplo, do Brasil, todos têm humor. Então, se até tu vai os que pegar... não tem mais, já no início tiveram. Sei lá, tu vai pegar os caras da maromba, né? Bodybuilder. É só comédia. Só comédia. Acho que o conteúdo ficou até em segundo plano. Total. Até, tipo, a comédia naturalmente mostra a vida dos caras e uma hora os caras vão ver uma marca lá que eles vão curtir e gostar, né? Você vê até na música, cara. Você vê até na música. São poucos os músicos que têm muita fama que eles não vão pro lado da comédia. Gustavo Lima, por exemplo, né? É o tempo todo agora brincando no palco. Gustavo Lima, Natanzinho, tá entendendo? Essa galera entendeu. Safadão com Tiro-Lipa, né? Acho que é um exemplo... Safadão com Tiro-Lipa. Porra, aquilo ali é Acho óbvio. Que é provavelmente o maior case de sucesso da música com comédia, né? Claro, cara. Ele percebeu na pandemia que ele precisava ter um respiro cômico ali, porque, meu irmão, você vai levar uma live de 12 horas só com música? Você não tem nem garganta pra isso. Uhum. E aí você coloca o quê? Você coloca um cara que entende de comédia, que vai quebrar ali o padrão o tempo inteiro, que ele vai fazer algo que você não tem coragem de fazer. Porque normalmente é isso, o comediante ele é aquele cara que ele não tem a vergonha de se quebrar como persona. Né? Tem até aquele momento da live do Tiro-Lipa que o cara tava mijando ao vivo. Né?
Isso aí é o quê? Isso aí é um cara que é o estereótipo do palhaço. E o Tiro Lipa, a gente tem que lembrar, Cara, ele é o maior palhaço que tem em seguidores em redes nacionais. Ele é o maior clown, Sim. né? Então, assim, a gente tem que entender a comédia nesse aspecto, cara. A comédia, se você for ver, a comédia é tão antiga, desde o precursor do comediante é quem? É o bobo da corte. O lugar do comediante, ele vem daí. Ele era a única pessoa que conseguia falar as verdades na cara do rei. Entendeu? E não ia ser morto, né? E ele Talvez. não ia ser morto, exatamente. Tinha uma licença poética pra isso, né? Porque sabia que ele podia falar atrocidades, entendeu? Mas a comédia, ela não serve só pra falar atrocidades, mas também pra vender mais, cara. Se você for pegar, como eu te falei, políticos, né, dessas eleições aqui, a galera usou muito da comédia. Usou meme, usou entrevista com comediantes, né? Tem vários comediantes que ganharam a grana. Verdade. Né? Por quê? Porque estavam fazendo conteúdo para os políticos. Os políticos entenderam que isso era bom. E às vezes fazendo uma piada tão pesada Sim. que fora do ambiente de comédia seria um suicídio de carreira. Com toda certeza. Pesadíssimas. Com toda certeza. Mas dentro do ambiente de comédia vira riso. Exato. Né? Exato. Legal. Minha gente, você que está nos acompanhando, de alguma forma, tu usa comédia nas tuas vendas, no teu negócio? Se não usa, tá perdendo dinheiro, hein? Conta aqui pra gente, né? Deixa aqui no comentário. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos a mesma energia. Passou, somos a mesma energia. Estamos de volta ao Energizei Cash, aqui com o nosso amigo Vitor Allen, falando de comédia e negócios. E Vitor, falamos de cinema, de astronomia, de vendas, de consultoria em negócios. Então, acho que a gente teve aqui uma mesa, provavelmente uma das mais ecléticas que eu já tive até hoje aqui. Total. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para a turma sobre esse assunto, né? Humor, vendas, negócio. O que é que a gente não pode deixar faltar hoje para quem é empresário, empreendedor e de repente está buscando algo, um tempero diferente ali nas suas estratégias? Pedro, tem o próprio símbolo do marketing, ele é muito interessante, né? No marketing, o símbolo dele é o galo. Por quê? Se você for pegar o ovo da galinha, não é o melhor ovo que tem. Se você for pegar o ovo da pata, é um ovo muito maior, muito mais robusto, tem muito mais proteína, tem muito mais nutrientes. Por que que a galinha ela é o ovo mais vendido? Porque ela grita na hora de colocar, cara. É só por isso. O marketing é justamente gritar para o teu cliente que ele tem esse serviço para ser oferecido, né? Então, quando você tem até uma máxima aqui, se você tem R$1 para investir no seu negócio, invista em marketing. Porque o marketing, ele bem feito, ele faz com que a venda seja orgânica, a venda aconteça. E o seu vendedor acaba sendo o quê? Um tirador de pedido. Por quê? Porque o marketing já fez toda a venda. Entendeu? Então, quando você tem um marketing muito alinhado, você consegue ter um faturamento muito bem montado, muito bem claro. Se você entende quais são as suas deficiências, você trabalha o marketing dentro dessas deficiências, você vai com certeza ganhar mais. Isso aí é um fato. E é uma coisa que as empresas, elas normalmente, elas pensam no marketing quando? Quando elas estão mal das pernas.
Geralmente é assim. Vixe, cara, eu não tô conseguindo Preciso vender, né? Preciso vender, eu vou investir em marketing. E aí, quando ela tá bem e caiu o faturamento, o que é que ela faz? Ixi, eu tenho que cortar algum canto aqui. Vamos cortar da onde? Vamos tirar do marketing. É justamente o momento em que ela tem que aumentar o marketing dela e ela faz o quê? Ela corta. Né? Então, assim, a dica que eu dou para todo mundo é sempre deixe o marketing muito bem alinhado com o setor de vendas e com o que você está querendo da sua empresa no longo prazo. E utilize da comédia para vender mais, cara. Utilize da comédia para vender mais. Tá entendendo? Você tem essa ferramenta. É uma ferramenta que cientificamente é comprovada. Você consegue vender mais usando a ciência e usando o humor, né, dentro desse meio. Por que não? Se quem não está fazendo isso, está deixando dinheiro em cima da mesa. Total. E se você não sabe como fazer isso, me chama que eu te ensino. Quem quiser te chamar, aonde que te encontra, né? Cara, tem o meu Instagram, né? @VictorAllen. Lá tem na minha bio, tem todos os canais, tem WhatsApp, tem e-mail, né? Tem tudo lá. Mandar mensagem no direct eu respondo também, certo? Então o Instagram é o principal meio, tá? Mas tem YouTube, tem Facebook também, né? Colocou no Google, me acha. Tem o meu site victorallen.com.br, tem o e-mail corporativo, que é o contato @victorallen.com.br, você me acha lá também. Victor Allen, exatamente. Show. Vitor, antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar esse presente aqui dos nossos parceiros da Santa Clara. Gostei. Espero que você goste de café para energizar a sua vida, seus negócios. Tem até um milhozinho de pipoca aqui. Gostei demais. Obrigadão, cara. Maravilha. Vitor, quero te desejar todo o sucesso do mundo aí na tua jornada. Massa, cara. Obrigadão. Agradeço demais. Obrigado pela presença. Foi massa esse papo aqui. Bem eclético, né? Bem eclético. E para você que nos acompanhou até aqui, aquele forte abraço. Não esquece de pagar o teu pedágio antes de sair desse podcast, que é baratinho esse pedágio, né? Clica no botão de compartilhar, manda para 2 grupos teu no WhatsApp se tu gostou. Agora, se tu não gostou, faz aquela lista, aí vamos fazer piada, né? Faz aquela lista dos teus 10 maiores inimigos e manda esse episódio para eles. Exatamente. Abraço, se cuida, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.